Boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Um abatimento na conta de luz para famílias que têm pessoas em tratamento de saúde domiciliar. É o que determina o projeto do senador Romário, aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto amplia de 3 para 4 salários mínimos a renda mensal das famílias que tenham algum morador em tratamento domiciliar que necessita do uso de equipamentos elétricos. O desconto pode variar de 10% a 65% na conta de luz, por meio da tarifa social de energia elétrica. E a família também precisa ser inscrita no cadastro único. O relator da proposta fez algumas alterações no texto, entre elas a que determina que o benefício seja condicionado a aportes do Fundo Social na conta de desenvolvimento energético, que vai transferir os recursos diretamente às distribuidoras. Para assegurar a efetiva prestação do serviço em domicílio, havendo a necessidade de utilização de aparelhos, equipamentos e instrumentos que demandem consumo de energia elétrica, deve-se evitar que os respectivos custos inviabilizem o tratamento dos pacientes de renda mais baixa, frustrando o atingimento dos objetivos do SUS. Pacientes que, em tese, teriam que ficar em ambiente hospitalar, que felizmente, com a tecnologia, com os cuidados domiciliares, podem estar na sua própria casa. Os senadores aprovaram ainda projeto de lei que permite o abatimento no imposto de renda de remédios de alto custo usados contra várias enfermidades. Para ter direito, o paciente deve usar o medicamento de forma contínua no tratamento domiciliar de doenças como câncer, diabetes, AIDS, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson e depressão clínica. O valor do abatimento no imposto de renda não pode ser inferior a meio salário mínimo e o paciente deve ser aprovado em perícia feita por um hospital credenciado no Sistema Único de Saúde. Uma alteração que julgamos necessária é a inclusão no texto da lei da previsão de que o contribuinte comprove a aquisição por meio de nota fiscal em seu nome e de que a compra tenha sido realizada mediante prescrição médica. O aproveitamento dos créditos tributários obtidos pelas distribuidoras de energia para reduzir a conta do consumidor foi o tema da audiência de hoje na Comissão de Infraestrutura. O Brasil, de imenso potencial energético, é também um país de tarifas altas de energia elétrica. Este debatedor abriu o jogo. Quando o consumidor paga a tarifa, o dinheiro é repartido assim. 38,2% são de encargos e tributos. 30,7% vão para a geração de energia, 23% para a distribuição e 7,8% para a transmissão. Para termos contas mais baratas, seria preciso, segundo ele, não tributar encargos legais, reduzir subsídios desnecessários e reduzir o ICMS. Seus percentuais que giram em média de 27% para 17%. São, no mínimo, 10 pontos percentuais na nossa conta de energia elétrica. E quando você coloca o imposto por dentro, como ele é calculado, isso vai facilmente a 14%, 15%. Uma segunda alternativa, isso, senador, já pode ser feito? Já, porque o STF já deu esse comando em ação judicial transitada em julgada, com efeito em repercussão geral. Créditos devidos aos consumidores na ponta e já reconhecidos pelo Judiciário podem e devem ser usados para baratear a conta? Os participantes opinam. Que haja ações ali para que, na medida do possível, esses créditos sejam colocados na maior velocidade possível, que me parece um momento apropriado. Contudo, é claro que se deve observar a capacidade das distribuidoras de suportar esse crédito, principalmente olhando a sustentabilidade da prestação do serviço para os consumidores. As distribuidoras são favoráveis que esses créditos também, parte, sejam utilizados para modicidade tarifária. Mas tem uma parte que precisa ser reconhecida em termos de eficiência com que elas atuaram para que pudessem recuperar esse crédito. Elas investiram para isso. As distribuidoras já estão utilizando
os créditos compensados junto à Receita Federal para reduzir tarifas nos processos tarifários durante o ano de 2021 e 2022. Isso já está sendo feito sistematicamente pelas distribuidoras, junto com a ANEEL e a partir das homologações da Receita Federal. Este debatedor alerta: a redução das tarifas não pode ser algo como medida oportunista. É preciso pensar no médio e longo prazos. Não consegue reduzir de forma sustentável contas de energia desincentivando a eficiência, porque isso é conjuntural, isso é temporário e pode ter efeito rebote lá na frente. Nós precisamos trabalhar na redução dos subsídios, dos encargos, dos tributos, né? E aí um destaque especial ICMS, e nos custos elevados com a geração de energia. Isso encarece a nossa conta de energia. O direito à informação prévia dos pacientes cirúrgicos, o papel da iniciativa privada no Programa Nacional de Imunização e a participação da Associação Médica Brasileira na comissão que analisa novas tecnologias no Ministério da Saúde foram pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Em 2019, portanto, mesmo antes da pandemia, preocupado com a queda da adesão às campanhas do Programa Nacional de Imunização, o senador Romário apresentou um projeto que previa a possibilidade da vacinação ocorrer também em estabelecimentos privados. Uma proposta do senador Fernando Bezerra, do ano 2020, visa garantir que o paciente seja informado antes de qualquer procedimento invasivo. Já o senador Rogério Carvalho, em proposição apresentada este ano, quer que a Associação Médica Brasileira indique um membro para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Dessa forma, a Associação Médica Brasileira se junta ao Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho Federal de Medicina com entidades com atribuição legal de incorporar a Conitec. Por decisão do presidente da comissão, senador Carlos Portinho, o relatório favorável do senador Randolfo Rodrigues ao projeto que dá assento a um membro da Associação Médica Brasileira na Conitec será debatido e votado na próxima sessão deliberativa. Informo que há 7 senadores, contando a presença da senadora Nilda. Infelizmente, eu aqui não posso votar, embora o mérito seja favorável ao projeto que Vossa Excelência relata. O mesmo procedimento foi adotado para o projeto do senador Romário sobre a vacinação em entidades privadas, relatado pelo senador Paulo Paim. Já o projeto que prevê obrigatoriedade de comunicação prévia aos pacientes submetidos a procedimentos invasivos deverá ser objeto de audiência pública solicitada pela senadora e médica Zenaide Maia. Esses termos pedindo para fazer uma discussão, eu dei uma olhada como médica e conversei com o colega Messias e com o colega Fernando Bezerra, e a gente chegou à conclusão que poderia ter essa audiência para a gente debater melhor. É muito bom ouvir quem está ligado diretamente e é de uma importância fundamental. As atividades legislativas de hoje continuam daqui a pouquinho. Vamos conferir a agenda aqui no telão. Às 2h30 da tarde, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle deve se reunir para votar, entre outros itens, o projeto que determina que informações sobre o seguro de crédito à exportação fiquem disponíveis em site público e de fácil acesso. Às 3 da tarde, deve começar sessão solene do Congresso para promulgar a emenda constitucional que fixa a idade máxima na escolha dos ministros dos tribunais superiores. E também, para as 3 horas, está marcada reunião da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. Senadores e deputados vão votar acordos com outros países. E para as 4 horas está marcada a sessão plenária do Senado. Vamos voltar ao telão para conferir os projetos que podem ser votados. O primeiro item é a medida provisória sobre redução do imposto de renda no arrendamento de aeronaves. Outra medida provisória na pauta muda regras da aviação civil, incluindo o despacho grátis de bagagem. Aguarda a leitura para ser incluída na pauta a medida provisória que altera para, no mínimo, 40% o repasse obrigatório do Fundo Penitenciário Nacional da União para estados, Distritos Federal e municípios.
Outra medida provisória que aguarda leitura para ser incluída na pauta abre crédito extraordinário de 6,4 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Os senadores podem votar também o plano de carreiras e cargos dos servidores da Defensoria Pública da União. Outro item na pauta exclui a civicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. E o último projeto trata do controle integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas. Já está no Senado a medida provisória que permite o uso de recursos do FUNAPOL, o Fundo da Polícia Federal, no pagamento do plano de saúde de policiais. O texto tem que ser votado até o dia 25, se não perde validade. O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL, foi criado em 97. Os recursos vêm de taxas cobradas por serviços prestados pela Polícia Federal, multas, receitas obtidas com concursos públicos, doações, dentre outros. O dinheiro era usado apenas para pagar despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos servidores em missões de natureza oficial. A medida provisória já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado permite que os recursos do fundo sejam usados também para financiar um plano de saúde para os policiais federais. O texto original permitiu o uso de até 30% dos recursos do fundo para o pagamento de todas essas despesas. Os deputados aumentaram esse percentual para 50%. Os deputados incluíram também a possibilidade de que os recursos possam ser usados para pagar indenizações por tempo de disponibilidade, ou seja, para pagar o servidor que, após a jornada regular, permanecer voluntariamente à disposição do serviço, conforme escala prévia e disponibilidade orçamentária. De acordo com o texto, não haverá cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre essa indenização. Os valores não poderão ser incorporados à remuneração do servidor ou usados como base de cálculo para outras vantagens. Amplia os recursos para custeio, indenização, inclusive para o plano de saúde, de 30% para 50%. E cria a possibilidade de pagar as indenizações, que é exatamente para aproveitar o contingente, que é pequeno, já que não houve concurso, não houve o chamamento dos concursados, para poder utilizar as pessoas com trabalho voluntário ou extraordinário, fora do expediente. E aí haverá uma indenização que também não terá imposto de renda e também não incorpora ao salário. Também está no plenário do Senado para apreciação a medida provisória do governo que cria o Programa de Serviço Voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para a inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência.
Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário, nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Durante 3 dias, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. Foram aplicados e testados 5 planos de vulnerabilidades do equipamento. E em todos os ataques testados, não foi possível alterar votos nem a apuração. Essas vulnerabilidades foram apontadas por investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal, que no ano passado tentaram acessar o sistema das urnas eletrônicas para identificar possíveis falhas de segurança. O trabalho desses especialistas em tecnologia da informação apontou sugestões de aperfeiçoamento das urnas, mas não apresentou problemas em relação a possíveis violações. Dos 29 ataques ao sistema, apenas 5 conseguiram alterar alguma barreira de proteção do TSE, mas nenhum deles chegou ao sistema de urnas ou de apuração. O balanço que eu faço é positivo, porque os planos de ataque que foram bem sucedidos lá em novembro tiveram melhorias implementadas pelo TSE e que foram satisfatórias do ponto de vista e foram resolvidos os problemas encontrados pelos investigadores na primeira fase do TPS. Mesmo com o sucesso dos testes, o sistema de votação continuará sendo testado até o dia de lacração das urnas. Normalmente um sistema de informática da complexidade que é o sistema eleitoral, tá certo? Ele é passível de constantemente sofrer melhorias, tá? Mas nesse sentido dá para a gente ver que cada vez mais o sistema apresenta características de segurança cada vez mais aprimoradas. Apesar das críticas ao sistema eletrônico de votação, o ministro Edson Fachin disse que as urnas eletrônicas têm toda a segurança para garantir eleições limpas no Brasil. Quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.